Centenas de pessoas ficam ricas e famosas apenas jogando videogames. Muitas pessoas fazem lives jogando diversos jogos onde tem uma gigantesca audiência. E elas acabam vivendo disso, pois centenas de pessoas saíram da pobreza através dos videogames. Existem campeonatos em diversas partes do mundo com diversos jogos diferentes, como por exemplo jogos antigos e nostálgicos e jogos atuais e muito marcantes, onde cada vez mais os jogos vão tendo uma história muito interessante e com uma qualidade gráfica absurda. Cada vez mais a jogabilidade vai ficando melhor. Não somente isso, a indústria dos games é uma das indústrias mais rentáveis da atualidade. Bom, eu me chamo Abner Júnior e esse aqui é o canal The Origin. E hoje eu vou falar para vocês a origem do videogame. Hoje em dia é quase impossível você não ter jogado nenhum jogo. Você já pode ter jogado algum jogo pelo celular, pelo computador e até mesmo no console. Mas você sabe me dizer qual foi o primeiro jogo existente da história? Bom, vou contar para vocês hoje. O tataravô dos jogos fora desenvolvido em 1958 pelo físico William Higginbotham. Tratava-se de um mini-jogo de tênis mostrado por um osciloscópio que era processado por um computador analógico. Ele servia de uma espécie de atrativo para quem visitasse o laboratório. O nome do jogo era Tennis for Two, que mostrava o visual de um tênis vista de lado. O jogador ele acertava as suas raquetadas através de um botão rotativo. Ele tentava acertar a bola sobre uma rede, pressionando outro botão no controlador. E vale ressaltar que o William, nos anos 40, ele fazia parte do projeto chamado Manhattan, que ele era cooperador junto com Oppenheimer. E para vocês que não sabem, o projeto Manhattan foi onde teve a origem da bomba atômica. Que aliás dá para fazer um vídeo somente sobre isso. Até porque a origem da bomba atômica é um assunto muito polêmico e vocês podem gostar. Se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários. Como quaisquer outro tipo de invenções que surgiam por aí, o videogame também tem as suas controvérsias. Ou seja, muitas pessoas falam que outras pessoas foram o inventor do videogame. Em 1947, Thomas Goldsmith e Esther Weyman patentearam um dispositivo de entretenimento de tubos de raios catódicos, que apesar de não utilizar um computador, é visto como processador de videogame. 3 anos depois, o canadense Joseph Cates criou Barry the Brain, que era um computador que jogava o jogo da velha com outras pessoas, sendo possível até mesmo aumentar dificuldades a cada nível. Apesar de ser considerado por alguns como o primeiro videogame, Barry na verdade ele utilizava lâmpadas ao invés de display digital. Em 1952, Alexander Douglas criou o chamado OXO, um programa de jogo da velha para computador, que se chamava EDSAC, que reproduzia imagens por tela eletrônica, ao contrário de Tennis for Two. Porém, OXO não foi criado para poder fazer um entretenimento para o público, e sim para poder mostrar o poder do seu processamento. Estes e vários outros candidatos podem ser considerados, por definição, os primeiros videogames. Mas vamos para aqueles que é considerado como um consenso para toda a sociedade do primeiro videogame que teve um real impacto sobre a sociedade. Ralph Baer, em 1966, criou aquele que seria o primeiro protótipo de videogame. A sua intenção era fazer algo que pudesse interagir com a TV. Em 1968, ele batizou esse dispositivo de Brawl Box. Não demorou muito para Baer vender seu projeto para Magnavox, que era uma subsidiária da Philips. Em 1972 é lançado o primeiro console de videogame da história. O nome do console era Magnavox Odyssey. Apesar de nem sempre suportar qualquer tipo de tela de televisão e ter apenas 29 jogos, ele não reproduzia sons e nem imagem colorida. Mas apesar disso, ele teve um relevante sucesso. Chegou a render aí mais de 100 mil protótipos vendidos. Na época, custava $100. Hoje em dia, valeria mais ou menos $500. E convertendo para o real, daria quase 3 a 4 mil reais. Ou seja, desde sempre o videogame foi caro. Para completar, a Odyssey era vendido com dados, dinheiro de mentiras, ficha, dentre outros. A ideia inicial era na verdade fazer tipo um jogo de tabuleiro digital. Daí a necessidade desses acessórios. Dada a simplicidade dos processadores, as imagens não eram muito complexas e também, como falei para vocês, não eram coloridas. Além disso, o jogador também utilizava um filtro plástico para poder ter noção de tamanho, de lugares, de cenários e tudo mais. Não podemos esquecer também dos fliperamas, que foram lançados lá para a década de 70. Quem criou eles foi o Nolan Bushnell, com a ajuda de Ted Debney, que aliás eles criaram no quarto de sua filha. E a primeira máquina de fliperama operava com uma moeda de 25 centavos, que futuramente, como vocês sabem, foi substituído por fichas. E nas fliperamas foi lançado o jogo Pong pela Atari, que na época foi uma febre de entretenimento
mundial. Você pode se lembrar que no Brasil se jogava muito fliperamas em vários lugares por aí. Porém, somente em 1972 que os amigos que criaram os jogos colocaram o nome do jogo de Atari. Na verdade, o nome oficial deveria ser chamado de CISIG. Porém, esse nome foi roubado por uma construtora. Mas apesar disso, nesse mesmo ano foi lançado o Atari. Com o tempo, o Atari foi ganhando forma e popularidade. Mas ainda não era suficiente, porque as pessoas iam até o fliperama e a ideia deles era fazer um videogame doméstico. E com isso, o primeiro protótipo doméstico de videogame foi lançado em 1976. Com um videogame inovador para a época, Nolan poderia enviar quaisquer jogos para o Atari. Partindo dessa ideia, Nolan e Ted pediram ajuda de um jovem promissor chamado Steve Jobs. Eles pediram ajuda de Steve para poder montar o Barcode, que era um dos maiores sucessos do Atari. Porém, o fim e o início do Atari começou quando Steve Jobs saiu da empresa para poder fundar a Apple. Com isso, Nolan precisava de dinheiro para poder investir no seu protótipo. Então, ele decidiu vender para o Warner. Daí em diante, meus queridos, foram lançados grandes sucessos, como Pac-Man e Donkey Kong, que atualmente, como você pode saber, foi adaptado no filme do Mario. E isso foi muito importante pela segunda geração de videogames, que trouxe revoluções tecnológicas muito avançadas para a época. Logo após esse período foi lançado o Mega Drive. O Mega Drive da cena impactou sua geração com os seus jogos de fitas. O console fez muito sucesso e um dos seus motivos foi ter criado uma manopla, que era uma manopla de controle. Mas o principal motivo que impactou essa geração foi ter apresentado sons, gráficos e cores. Até porque, quem é que não se lembra do Sonic? O jogo idealizado pela Sega para ser o principal concorrente de Mario Bros, que era o herói da console da Nintendo da década de 90. Uma curiosidade, mesmo na década atual você consegue encontrar consoles da década de 90 ainda intactos e de boas condições. Muitas pessoas são fãs e guardam esses consoles com muito carinho, e muitas delas são muito caros. Até porque nesse período surgiu também a Nintendo 64 e muitos outros jogos. Porém, Mega Drive começou a perder popularidade no final dos anos 90 para o início do ano 2000. Mas vou falar pra vocês, eu cheguei a jogar o Mega Drive e foi um dos melhores jogos que eu já joguei. Ninguém perguntou. Porém, vou falar aqui pra vocês, talvez o console que mais mudou e alterou e impactou a indústria dos games, que foi a PlayStation da Sony. E como é de curiosidade, vocês sabem que a PlayStation dominou o mercado dos games. Mas inicialmente a PlayStation era apenas uma aposta, até porque ela estava fazendo um investimento inovador utilizando o CD. Inicialmente não era muito bem visto, mas rapidamente ganhou uma alta popularidade, muito por conta do memory card e do Dual Stick. Além da própria PlayStation ser inovador, lançou jogos icônicos como por exemplo Tomb Raider, Winning Eleven, Resident Evil, Crash Bandicoot, dentre outros jogos. Atualmente, como vocês sabem, os maiores jogos são da PlayStation, da Xbox e da Nintendo. Contudo, não somente eles, mas está começando a surgir vários outros consoles para poder entrar nessa guerra dos games. E cada vez mais os consoles estão ficando mais realistas, com sons ainda mais perfeitos e com gráficos absurdos. Contudo, nesse mesmo universo, o que mais marcou foram os próprios jogos. E aqui eu posso também falar de dezenas e milhares, como por exemplo GTA, o God of War, The Last of Us, Minecraft, Counter-Strike, Dota, LoL e muitos outros que marcaram mais de uma geração. E não se preocupem, eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses jogos. Bom, eu me chamo Abner Júnior e esse aqui foi o vídeo do The Origin. Se você gostou, coloca aqui nos comentários se você quer que eu continue falando mais aprofundadamente sobre esse vídeo ou se você quer que eu fale sobre outros temas. E também não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e os antigos também, que são muito bons. Todos com uma ótima qualidade que de certeza vocês vão gostar. Bom, é isso e até a próxima, hein? Obrigado, vamos iniciar o vídeo.